Oi, gente! Tô chegando com um conteúdo incrível para você que é uma mulher empreendedora e tá buscando inspiração e conhecimento para levar os seus negócios ao próximo nível. Entre os 52 milhões de empreendedores que existem no país, 30 milhões são mulheres. E entre essas, 44 são chefes de família. E é aquela frase, nasce uma mãe, nasce uma empreendedora. Essa frase reflete a realidade de muitas mulheres que começam a empreender depois da maternidade. Um estudo do Sebrae revelou que 7 em cada 10 mulheres começaram a empreender depois de se tornarem mães. E é por isso que hoje a gente vai falar de empreendedorismo materno. O empreendedorismo materno é um conceito guarda-chuva que contempla ações e negócios criados por mães e elas abraçam a maternidade como uma característica fundamental. E, claro, usam isso a seu favor nos negócios. A gente vai conhecer hoje algumas mulheres, dessas mulheres que conseguiram conciliar maternidade e trabalho e servem de inspiração para quem não sabe por onde começar essa virada na carreira. A gente recebe aqui no estúdio hoje a Aline Andriozzi, que é uma multimulher, mentora em modelagem de negócios e especialista em processos, apaixonada por novas ideias e mãe da Júlia em tempo integral. Olha, fora todas as outras coisas que ela vai nos contar agora. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, Mari. Estou bem feliz. Que bom, a gente está muito feliz, porque eu sei que tem muita coisa para contar, muita história aí desse mundo do empreendedorismo materno. Mas antes de tudo, eu quero que a gente conheça um pouquinho da Aline. Como que a Aline, mãe, mulher, se misturou com essa Aline empreendedora? Então, eu até coloquei mãe em tempo integral, porque você sabe que não tem como ser mãe às vezes. Mesmo que eu trabalhe, eu estou em estado de mãe, né? Sim. Então, foi assim, eu era CLT e eu pensava assim, quando eu tiver minha filha, eu vou ficar em casa até ela completar 2 anos, ela vai aprender a falar e tá tudo certo. Quando ela fez 3 meses, eu entrei em parafuso, eu pensava, cara, e tudo que eu fiz até hoje, sabe? Era muito louco, porque eu olhava pra ela e falava, ela é tudo que eu quero, mas eu não quero fazer só isso. Então, foi um momento de crise, assim, né? Aí eu pensei, eu vou começar a dar consultoria. Comecei a dar consultoria em casa e ela do meu lado. Daí eu falei, acho que não vai dar Não era bem isso que eu queria. Não tá dando certo, porque é muito difícil trabalhar de casa quando tem um filho, né? Você focar naquilo que você tem que fazer, mas também querer dar atenção, tem uma coisa de culpa, de gestão de tempo. Eu falei, bom, vou procurar um coworking onde eu possa ir, levar a Júlia comigo, então eu trabalho um pouquinho e fico com ela. Fui procurar e eu não encontrei. E foi daí que começou a surgir esse insight, né? Corta para. Quando o Sebrae Delas lançou o Sebrae Delas, eu fui na palestra. Fui na palestra inaugural e lá eu conheci a Bitumami, que é uma social tech incrível lá de São Paulo, e me inspirou e aquilo ficou guardado na minha cabeça. E eu falei, eu acho que tá na hora de eu montar uma coisa mais ou menos assim. E aí eu conheci minha sócia, a gente se juntou, a gente foi até São Paulo fazer bench com os negócios, estudamos fundo o nosso negócio e então nós abrimos o nosso negócio hoje, que é um coworking familiar. Engraçado você falar, né, que a maternidade trouxe esse turbilhão e é justamente esse turbilhão que acaba apontando um caminho do insight, né? Muito. Porque foi no meio desse furacão que você olhou e falou, opa, aqui há uma oportunidade de um negócio. Exatamente. E foi interessante porque quando eu senti essa dor, eu cheguei nas minhas amigas e falava, tá difícil pra você ficar só cuidando do seu filho? Porque pra mim tá difícil, tá difícil. Falei, se a gente se juntar aqui em casa, eu chamar alguém pra ficar cuidando das crianças e a gente tentar trabalhar, tipo um MVP. E aí, bora, fizemos e deu certo. Eu falei, então, acho que esse é o caminho, porque essa não é uma dor só minha. E aí, quando você está na maternidade, você começa a fazer parte de uma comunidade quase que invisível, assim. Você olha para uma mãe e você fala, meu, eu sei o que está rolando. No mercado, nos outros lugares, então, foi criando uma empatia. E aí, essas dores, essa somatória de dores foi criando uma solução que é o que a gente faz hoje, né? Agora conta um pouquinho desse coworking familiar, que é o primeiro do Brasil. Ele é o maior do Brasil. Isso. Então agora conta como é que funciona, né? Pra quem tá em casa e tá pensando, meu Deus, como que é um coworking familiar? Conta pra gente. Então, o coworking, ele é assim, ele é um espaço compartilhado, um escritório compartilhado. Imagina que você tem um escritório e você aluga
cadeiras para as pessoas sentarem. O nosso diferencial é que anexo ao nosso coworking nós temos uma área pedagógica, com espaço de brincar. Não é uma escola, ele é especialista na primeiríssima infância, ali do 1 até os 4 anos. Então nós temos um time pedagógico que fica cuidando dessas crianças, enquanto os pais podem trabalhar tranquilamente. A gente até fala, né? Vem trabalhar tranquilo, tome um café quentinho que a gente cuida do seu filho, né? Sim. E a minha filha tá lá. Então, não tem como eu entregar menos para os meus clientes, né? Ela tá lá vivenciando, né? E é muito legal. Aline, e a gente está falando aqui, né, de todas essas oportunidades, mas é importante que a gente saiba que, apesar dos números mostrarem que o empreendedorismo materno é, sim, um terreno muito fértil, a gente também precisa falar sobre esses desafios, né? Todos esses problemas, esses perrengues, vamos falar assim, que existem aí na realidade e que as mulheres passam. Porque tem um fator que impulsiona muito a entrada das mães no empreendedorismo e é o pouco acolhimento do mercado de trabalho. De acordo com um estudo da Fundação Getúlio Vargas, gente, metade das mulheres que têm filhos são demitidas até 2 anos após a licença maternidade. Então, eu acredito que a gente também precisa falar um pouquinho sobre isso, né? Até para ver se esses dados, claro, estão realmente ligados com o mercado, porque você deve vivenciar isso todo dia no coworking com quem chega, né? Isso. E isso, Mari, é muito importante a gente falar, porque, assim, esse preconceito ou essa indisposição em lidar com mães, eu acho que é uma grande furada. Porque, assim, a gente aprende tanto sobre otimização do tempo, sobre resiliência. Existem soft skills que a gente adquire com a maternidade que não é uma faculdade que vai te dar, né? Então, quando alguém pergunta assim, qual que é a sua formação? Eu falo assim, quais das duas? Porque eu tenho a acadêmica e eu tenho as manhas. As manhas é o que a gente faz na vida e a maternidade traz isso pra gente. Otimização do tempo. Meu filho dormiu, eu tenho que conquistar o mundo. E em silêncio. Porque ele vai acordar. Então, essa otimização, essa skill, essa capacidade de entender. Aconteceu recentemente lá no coworking que eu estava trabalhando e a gente tinha umas 20 crianças no andar de baixo. Eu trabalhando, daí eu assim, ué, por que o Arthur tá chorando? E, tipo, eu reconheci quem que era criança, porque essa é uma habilidade que quem é mãe... Então, assim, quem é mãe consegue liderar um time, porque a gente vai além, sabe? Consegue criar uma estratégia, porque a gente é prática. Então, eu acho que o mercado está perdendo quando ele não consegue enxergar essa skill que é tão poderosa que a maternidade traz pra gente, sabe? Sim, e a gente tem que falar sobre isso porque acontece, né? Os números estão aí para comprovar exatamente isso, né? Quer dizer, a mulher tem um filho, o mercado de trabalho se fecha para ela, mas ao mesmo tempo surge aí um oceano de possibilidades e você está aí todo dia também a partir das consultorias, das mentorias, trabalhando com isso. Você consegue perceber muitas mulheres tomando essa virada de carreira? Como é que é isso? Muito, e eu acho que uma das palavras principais que acontece quando o cliente chega para mim e fala, eu preciso abrir um negócio, é propósito. Eu acho que a palavra é ranking, assim, sabe? Eu preciso criar uma coisa com propósito. Porque o empreendedorismo, ao contrário do que a gente pensa, ele não nos dá mais tempo livre. Ele nos dá mais flexibilidade. E é isso que a gente precisa quando está na maternidade. Flexibilidade do tipo, eu tô aqui, mas eu sei que a Júlia sai 11h30 e vai dar tempo e você vai lá pegar sua filha. Mas a gente está 24 horas trabalhando. Então, quando a gente vê uma mulher querendo empreender, ela fala, eu preciso de propósito para pegar tudo isso daqui que eu me transformei e colocar no mundo em formato de solução. E isso não tem preço. E aí eu acho também legal a gente falar sobre romantismo, né? Para a gente não romantizar também o empreendedorismo materno. A gente está aqui para trazer todas as possibilidades, para trazer casos que são inspiração, mas é importante a gente falar que precisa ter uma rede de apoio, né? Seja ela como o Sebrae Delas, por exemplo, que traz uma rede de apoio no formato da gestão do negócio, das habilidades e de todas as partes dessa mulher, como também uma rede de apoio que vai olhar para o meu filho, que vai olhar para minha família, né? Você consegue enxergar isso mesmo? Muito. E essa vertical de conteúdos que o Sebrae Delas gera é muito importante, porque não é só assim, eu vou aprender a fazer. Primeiro, quem sou eu? Quem eu me tornei? Esse autoconhecimento, né? Na minha mentoria, a gente trabalha autoconhecimento com autodesenvolvimento que gera alta performance. Às vezes, a gente vê campos de capacitação que fala assim, é isso que você precisa fazer. Essas são as ferramentas. Mas a gente precisa dar um passo antes, que é o que o Sebrae faz, o autoconhecimento. E a gente que está vivendo isso, essa transformação, não é nem eu virei mãe, eu revirei mãe, né? E isso é tipo...
quais são as minhas habilidades, o que eu sei fazer, né? Então, quando a gente tem esse tipo de capacitação, é fundamental para a gente despressurizar também, porque a maternidade nos coloca em xeque. Será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo, né? Às vezes, tem coisas que eu falo para a Júlia que eu penso assim, ela vai falar sobre isso na terapia, sabe? No futuro. No futuro, eu estarei lá, serei a pauta nesse dia. Porque Sim. é difícil acertar. E aí isso reverbera em todas as áreas da nossa vida, né? E você nota que as mulheres estão olhando mais para isso, elas estão se inserindo mais nesse empreendedorismo materno, há um desejo e um propósito realmente unificados? Sim, e eu acho que quando a gente puxa a fila de alguma forma e fala assim, olha, não tá fácil, hoje tá difícil, não tô bem, isso nivela um pouco as expectativas. Eu acho que quando a gente assume e tem essa sorte ou essa vantagem de estar à frente de um negócio, a gente tem a responsabilidade de não florear, de não romantizar, de falar assim, ó, você vai conseguir. Vai dar treta, vai ser difícil, mas toma esse café, relaxa e continua. Então, sim, é muito importante que a gente desromantize, né? E traga a verdade. Dá para fazer, existe propósito, a gente tem gana, a gente consegue fazer, mas não é fácil. Assim como a maternidade. É aquela coisa que você fala, meu, o que eu fui fazer e eu nasci para isso? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Empreender e maternar é isso. O que eu fui fazer e eu nasci para isso? E, Aline, dentro do cowork familiar, e também depois a gente vai falar um pouquinho, né, do trabalho da B2Mami, que são esses espaços, que são essas comunidades, né, que agregam. O espaço lá, né, o teu espaço hoje, né, o cowork familiar, também serve de rede de apoio para essas mulheres? Que é isso que você está falando, assim, vai dar tudo errado, vai ser um problema, mas eu estou aqui para te ajudar. Sim. Tá faltando um pouco mais dessa empatia e da palavra que todo mundo, né, conhece depois, principalmente depois da maternidade, que é essa sororidade, assim, entre as mulheres, está faltando ou não? A gente está vendo cada vez mais. E eu pergunto isso porque você veio, não faz muito tempo, mas veio de um momento em que não se falava tanto sobre isso e agora, anos depois, com o seu negócio, a gente já fala mais, já tem espaços como esse, né, pra gente discutir. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente gera dentro do coworking é respeitar esse espaço, né? Naturalmente, um coworking, ele gera muitas interações. Café de negócios, nananã. E aí, a gente tem que parar e olhar para o público e pensar assim, o que esse pai e essa mãe vai fazer aqui? Eles vieram trabalhar tranquilos. Então, a gente teve que remodelar nossas estratégias. Ao invés de ficar inserindo ações, a gente bota o café na mesa e a hora que ele tiver vontade, ele vai lá e faz, né? A gente faz encontros do tipo, vamos falar sobre maternidade, vamos falar sobre negócio, mas encontros isolados do que está acontecendo, porque naquele momento ela não quer mais ser interrompida. Sim. Ela precisa focar, né? Então, por exemplo, esses dias uma cliente foi lá, ela estava falando no telefone, foi tentar tirar o café, não conseguiu. E voltou falando no telefone e sentou na mesa. Eu vi aquilo, eu só fui lá, tirei um café e coloquei do lado dela. Porque isso é rede de apoio, porque ela está olhando para o filho dela e eu estou olhando para ela. Ai, que lindo. E isso é muito importante, porque assim, ó, seu filho não tem problema, como é que você tá? E isso não é estratégia, é empatia. E só quem tá nesse lugar que consegue fazer isso com maestria. Sim. Não tem fórmula. As mulheres são incríveis, A né? gente é maravilhosa, Mari. Elas são Que sensacionais. isso? Gente, a maternidade, ela traz um turbilhão de emoções, ela traz um turbilhão de fato, assim, um furacão de afazeres. Só que é bem no meio disso tudo que surgem novas ideias. É a partir dessa combinação que muitas mulheres decidem, de fato, percorrer outros caminhos profissionais. E um deles é justamente esse, a criação de um negócio próprio. A gente vai conhecer agora a história da Camila Soares e da Raíza Rocha, que não só se arriscaram no empreendedorismo materno, como também levam outras mulheres para esse caminho. Dá só uma olhada. Maternidade, empreendedorismo e vida social. Da necessidade de um espaço para acolher mães e crianças, surgiu a Casa Múltiplas. O projeto Múltiplas surgiu pós-pandemia, numa vontade grande de encontros especiais, voltar a conversar com as pessoas, né? Eu também vinha depois de um puerpério, meu filhinho estava com mais ou menos 2 anos de idade, e aí criei esse projeto que eram encontros entre mulheres em várias temáticas, tanto de maternidade quanto de carreira. E foi muito legal. Desse projeto surgiram vários outros encontros e o projeto foi tomando forma.
até que ele ganhou uma casa física, que agora é a Casa Múltiplas. Na criação do espaço físico, a estrutura foi pensada para que atendesse às necessidades de todas as mulheres que frequentariam o Múltiplas. Esse projeto, a Casa Múltiplas, ele sempre teve como base acolher a mulher tanto na maternidade quanto na carreira. Para mixar esses dois temas, a gente achou que caberia uma separação no primeiro andar, um espaço mais comercial, né? Então temos 15 marcas locais colaborativas, e o que dá espaço para muitas pequenas empreendedoras terem o seu primeiro espaço físico na cidade. Então isso é muito legal. É uma oportunidade mesmo de trabalharmos juntas, né? E é muito mais fácil hoje em dia quando a gente se abraça e toma essa força do que tu abrir sozinha uma loja, né? Então esse é um ponto que a gente queria muito abraçar. O café, porque a gente sempre acha que é o coração da casa, né? Ter um espaço gostoso e de segurança para que as mulheres possam vir também com os filhos, por isso espaço de brincar, porque quem é mãe sabe que a gente não consegue tomar um café gostoso se o filho não tem onde ficar, né? Então esse era um outro pré-requisito do nosso estabelecimento. E aí lá em cima, no segundo andar, é onde a gente realiza os eventos, né? E aí a gente tem uma multiplicidade de eventos e por isso lá é uma área mais clean, para que a gente molde conforme o que a gente vai executar. Então a gente tem desde aula de yoga infantil, adulta, clube do livro, clube do vinho, e aí a gente molda, é um espaço livre de criação, bem criativo, como a gente gosta, para a gente performar da forma que quiser. Muitas mulheres encontram no local um refúgio para socializar e fazer amizades. Eu conheci o Múltiplas antes da casa, né, em si, quando era um grupo de mulheres. Eu fiquei sabendo pelas redes sociais que ia ter um clube do livro e o meu interesse é muito grande por literatura, então eu fui e cheguei lá, fui muito bem acolhida e o clube do livro entrou na minha vida, né? Então, desde o ano passado, mais ou menos, a gente tem reuniões quinzenais ou mensais e a gente tem a escolha do livro antes e a gente faz os encontros e foi bem engrandecedor para mim, assim. Então foi dessa forma que o grupo entrou na minha vida, né? E foi um momento que eu encontrei de espaço para mim, né? Eu sou mãe de 3 crianças pequenas, então além do espaço aqui agregá-los, né? A gente pode tomar um café e eles brincam e tem atividades para as crianças que eles também participam. Mas, sobretudo, foi um espaço de acolhimento para minhas necessidades como indivíduo, né? E de conhecer outras mulheres e de poder compartilhar experiências. E foi isso o mais importante para mim nesse grupo. O apoio entre as mulheres, né? Isso é muito forte aqui. É muito rico essa troca, né? E é muito sincero, assim, de mulheres tentando se ajudando, não só tentando, né? Em várias áreas, de várias profissões distintas, então cada um está trazendo a sua bagagem, né? E sempre acrescentando, assim, isso é bem importante, um lugar bem acolhedor, assim. Trabalhar em um ambiente acolhedor traz vivências diárias e muitas experiências. É o caso da Larissa, gerente de vendas. É muito bom. O conhecimento, né, que a gente adquire com cada mulher que chega, com cada experiência, é bem diferente do que eu já tinha vivido até hoje, né? Sem falar do espaço colaborativo, que eu ainda não tinha entrado em um que seja dessa forma, né? Então, assim, tá sendo muito bom essa experiência. E a gente consegue atender várias pelos produtos que a gente tem na casa. Então, a gente tem esse público que vem direcionado para alguma marca específica. Temos o público que vem à procura do café, né, do lanchinho, do café, do espaço de brincar, e também pelas atividades que a gente tem ali em cima, né? Então a gente consegue agregar esse público e também aqui do bairro, né? Porque o prédio ficou fechado há muito tempo, então eles estão vendo essa movimentação aqui na casa, entram, eu quero saber o que está acontecendo, e acaba achando muito bom ter um lugar no centro que agrega tanta coisa, né? Então está sendo muito bom, assim, para o público aqui da região.
Especialmente para quem se torna mãe, existem muitos desafios na volta ao trabalho. A união das mulheres após a maternidade é fundamental. É bem difícil e até por essa dificuldade é o que impulsiona a gente para estar criando esse espaço, né? Acho que sim, a mulher encontra dificuldades muito maiores depois da chegada dos filhos do que os homens, né? Isso é um fato. Então, acho que sim, precisamos nos abraçar, nos fortalecer para que a gente consiga realizar os nossos sonhos e sermos mães. É com um cafezinho gostoso e um quentinho no coração que muitas mães trabalham e trocam experiências de vida, enquanto sabem que seus filhos estão seguros e acolhidos. Olha, eu conheço esse espaço e eu super recomendo para todas as mulheres. Esses lugares realmente são incríveis porque eles criam uma conexão entre as mulheres, né? Inclusive, você tem uma história de conexão com a própria Camila, né? Tenho. A Casa Múltipla está incrível e a Camila, ela fazia rodas de conversa e o Caracóis já anfitriou isso. E na época ela dizia, né, desse interesse dela de ter esse lugar para receber essas mães empreendedoras, para ter um ambiente de descompressão, descontraído e que as crianças sejam bem recebidas também, né? E existe um dado, Mari, que diz assim, que a cada 2 segundos nasce uma mãe. Então, quanto mais lugares a gente tiver como esse, incrível como esse, como o meu negócio, maior a rede de apoio vai ficando, sabe? Sim, não é concorrência, né? A gente está falando de união de forças real, Exatamente. né? E aí uma complementa a outra, né? Então, essa tem uma característica, esse tem outra e tá tudo certo. Aline, eu vou pro outro lado e tu vai adorar esse papo. Então a gente vai falar aqui sobre empreendedorismo materno e esse papo vai ficar ainda melhor porque a gente vai falar com a Bitumami, a maior comunidade de mães do Brasil. Queria saber um pouquinho aí da Bitumami. A Aline contou no começo um pouquinho que vocês fizeram parte da história do coworking familiar que ela tem aqui em Florianópolis. E aí eu queria trazer um dado, né, que vocês desde 2016, é isso, que vocês já capacitam muitas mulheres. Eu acho que é assim, coisa de 100 mil mulheres. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho de vocês e principalmente da importância da capacitação para as mulheres entrarem no mundo do empreendedorismo materno. Aqui na Bitumami, o que a gente percebe? A gente percebe que uma mãe acaba trazendo outra. Uma empresa trabalha para suas colaboradoras. Aqui a gente tem essa visão muito assentada, porque você vê quando a gente faz um evento, seja presencial ou online, enche a sala. Quando a gente fala de maternidade, a gente fala também de solidão. E a gente pensa que, quando a gente vê as pessoas nas redes sociais, a gente vê aquele mundo bonito. E aqui a gente tenta trabalhar, que também existe, é claro, mas a gente trabalha na questão de realmente conseguir compartilhar, de estar juntas. Então, você vê que as mães compartilham com outras mães. Aqui a gente faz um programa de aceleração que se chama Pulse. E quando começa, uma empresa começa a se juntar com a outra, e aí elas conseguem atingir e subir de patamar e ir mais rápido. Sozinha, a solidão, ela trava. Então, você acha que você espera estar perfeito para lançar, você espera estar com o site mais lindo. Agora, quando você vê aquela pessoa conversando, você fala, então, eu tenho esse produto, como que você acha que está? Você tem aquela pessoa para conversar, você consegue ter um celeiro de opiniões de pessoas que vocês confiam, que a gente confia, isso daí ganha celeridade, isso ganha outras proporções. Então, é muito fácil aqui na Bitumami a gente vê empresas se unindo, mandando no grupo, ou dentro da comunidade online que a gente tem no Bitumami Academy, tem o feed da comunidade, fazendo perguntas. Então, aqui também as mulheres se sentem mais confortáveis em atender a sua vulnerabilidade. Não tem aquela questão de ter vergonha, não tem pergunta boba, a gente costuma falar isso, né? O óbvio precisa ser dito. Então, isso é que potencializa mesmo, conseguir fazer conexões de qualidade com pessoas que você sabe que estão passando pelo mesmo momento que você e sabem o que são essas dores, ou a síndrome da impostora, que a gente sabe que carrega, a culpa que a gente sabe que carrega quando tenta equilibrar a carreira com a maternidade. Então, aqui, sou mãe de 3, né? Imagina como é que é isso, equilibrar a carreira e com todos os outros papéis que a gente tem. É muito difícil, mas quando a gente consegue ter um lugar onde você tem abertura e sabe que todo mundo ali está meio que no mesmo barco, você consegue sim avançar, fazer conexões de qualidade e crescer, né?
Claro, não, e esses ambientes, eles, de fato, né, a união traz a força, né? A Aline estava aqui no estúdio, inclusive, comentando, né? Esse terreno, ele é muito fértil, então, assim, não há concorrência. O que há são espaços que fortalecem ainda mais daí essa comunidade, esse empreendedorismo materno e que toda a sociedade acaba tendo o benefício, né, Li? E assim, quando você fala de concorrência e de público, né? Eu trouxe aqui até alguns dados, porque eu amo essa questão, eu estava até trabalhando nisso antes de entrar. Para você ter uma noção, tá? O Brasil, ele é o 7º país com o maior número de mulheres empreendedoras no mundo, tá? Com mais de 10 milhões de mulheres à frente dos seus próprios negócios. Então, ou a gente cria muito lugar para essas mulheres se sentirem acolhidas, onde que eu vou trabalhar hoje, eu não tenho com quem deixar, e agora o que eu faço, né? Preciso de um lugar para fazer uma reunião, não tenho com quem deixar meu filho, então minhas filhas, né? O que a gente faz com toda essa população? Além disso, as mulheres empreendedoras brasileiras, elas contribuem com 12% do PIB nacional, tá? Então, eu acho que a gente realmente tem que ter um olhar para isso e não achar que é uma exceção. Já deixou há muito tempo de ser uma exceção, né? E se a gente não consegue ajudar essa mulher a equilibrar a maternidade e a carreira, ela não consegue, muitas vezes, ter esse suporte até mesmo dentro de casa. Então, a gente precisa ter essa comunidade que a suporte, ambientes, como a Aline falou, trouxe muito bem colocado aqui, isso é extremamente necessário. E, olha, precisamos, né, de mais união, de mais espaços, family friendly, vamos dizer assim, para que ela não se sinta mal quando precisar tocar o negócio e a carreira ao mesmo tempo. É possível ser CEO e ser mãe ao mesmo tempo. É lindo isso, e claro que e é por isso que a gente também está aqui, né? O Sebrae também faz muito esse papel, né? De capacitação, de profissionalização, e aqui na TV Nova a gente tem justamente esse espaço, né? Que é para contar histórias para servirem de inspiração, porque a gente se inspira e a gente aprende vendo histórias como a da Aline, histórias como a da Li, e da Camila, e da Raíza, e de tantas outras mulheres que estão se reinventando e entrando nessa roda do empreendedorismo materno, né, Li? Antes de encerrar, eu queria te fazer uma pergunta bem pessoal. A Aline estava falando aqui antes que tem algumas habilidades que elas surgiram depois da maternidade. E aí você é mãe de 3, empresária, né? Enfim, aí no mundo do empreendedorismo materno. Que habilidades você acha que a maternidade te trouxe? Olha, eu vou trazer 2, né? Gestão do tempo e produtividade. Olha, gestão de conflitos também, eu vou dizer que não é nada mal, porque eu sou mãe de gêmeas, né? Então, assim, esse daí é uma questão que eu tenho, gestão de times, logística. Então, nossa, são inúmeras, mas para mim a que é mais forte é a gestão do tempo e produtividade. Eu tenho até tudo que eu faço, né? Eu trabalho com datas, eu trabalho com prazos. Aqui na Bitumami eu sou a head de implantação de projetos, então eu vejo quem vai fazer o que quando. Sim. E isso daí com certeza ficou muito mais acentuado, eu fiquei com uma visão muito mais madura com essa galera que eu preciso gerir aqui dentro da minha casa. A gestão de conflitos é uma gestão de sobrevivência aí na tua casa, né? Então, depois com uma equipe tá tudo certo, né? Li, muito obrigada, parabéns pelo belíssimo trabalho e que esse trabalho em comunidade continue movendo muito a humanidade, viu? Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, adorei estar aqui, viu? Ah, que bom, a gente que agradece. Antes de encerrar, será que eu consigo ter uma palavrinha da Aline? Eu queria também só que a Aline contasse pra gente quais habilidades, Aline, você despertou com a maternidade. Eu acho que gestão de talentos também, né? Porque quando a gente vê o nosso filho, a gente fala assim, nossa, tem coisas nele ali que são incríveis. Como é que eu posso mostrar para ele, né? Que ele é bom nisso. Então, eu acho que a gente acaba virando head e heart de várias áreas da nossa vida departamentalizada, né? Que maravilha. Muito obrigada, meninas. Assim, ó, foi incrível. E eu quero que a gente encerre esse programa sabendo que a gente deve seguir nesse movimento lindo de conectar mulheres, de apontar caminhos, de profissionalizar cada vez mais o empreendedorismo materno. E esse espaço aqui na TV Nova é para que você possa se inspirar e enxergar as múltiplas possibilidades na maternidade e no mundo dos negócios. Se você tem uma história aí dentro do empreendedorismo materno, corre lá nas nossas redes sociais e conta pra gente. Eu te encontro no próximo programa. Tchau!